Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares e o ambiente que vocês estão agora, que venha a ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão e eu já quero dar um esclarecimento. Alguns dos nossos vídeos eles estavam com o áudio muito baixo, tá? O áudio estava muito baixo, então a gente fez um ajuste. Não foi sentido tanto no TikTok, que é a plataforma que nós estamos também, mas mais no YouTube o áudio ficou muito baixo, principalmente na voz. Então a gente deu uma mexida, a gente acaba indo às vezes no automático, e às vezes as configurações, às vezes elas acabam limitando uma coisa ou outra ali, e eu acabei vendo depois de alguns vídeos. Então peço perdão para vocês, pessoal, por o áudio ter ficado baixo, mas a gente já deu uma ajustada, tá bom? E quero agradecer a vocês por estarem nos acompanhando, compartilhando os nossos vídeos, reagindo. Esse é o objetivo, pessoal. Esse é o objetivo. Graças a vocês, essa palavra está sendo compartilhada. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Momento de reflexão é o momento que nós tiramos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra. Todo dia nós temos um aprendizado um pouquinho mais. Então é um momento que nós temos agregado mais informações, agregado mais conhecimento, porque essa palavra aqui, ó, ela tem ela é vasta em conhecimento e conhecimento infinito. Você pode ler a mesma página todos os dias, ela vai falar com você de um jeito diferente. Então, por isso que dizem que a escritura é um livro vivo. Então, agradeço muito vocês, pessoal, que têm nos ajudado, que têm compartilhado, que têm apoiado. Que Deus abençoe vocês cada dia mais, as suas famílias aí e a caminhada de vocês, tá bom? É a minha petição a Deus, que Deus venha abençoar vocês cada vez mais. E nos siga aí, na plataforma do TikTok e na plataforma do YouTube, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre esse tema. Jesus não era apenas carpinteiro, o construtor que se tornou a pedra angular. Então assim, pessoal, durante séculos, repetimos que Jesus era carpinteiro. Mas não era. Não era. A Bíblia revela algo mais profundo. Não é só carpinteiro. Porque na realidade, pessoal, vamos lá para o texto base para isso, que é o livro de Marcos. Vamos lá para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Por causa dele. Então assim, pessoal, se nós puxarmos aqui, tem algumas comparações de tradução. NVI vai falar carpinteiro, NTLH, carpinteiro, ACF, carpinteiro, 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 King James, carpinteiro, carpinteiro. Só que a palavra carpinteiro no original, não, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. No original, a palavra carpinteiro é tecton. T-E-K-T-O-N. Mas vamos ver o que quer dizer essa palavra traduzida como carpinteiro, que é o grego tecton. Porque era um erro comum. É um erro comum. Carpinteiro no texto, mas construtor no original. Então, tecton não descreve um marceneiro moderno, mas construtor, pedreiro, mestre de obras e trabalhador da construção civil antiga. Então, é um construtor. A palavra mais precisa para tecton, então, é construtor. Não é este o construtor? Não carpinteiro. Carpinteiro ele abrange uma área específica. E se torna mais forte ainda sabendo no texto original que é construtor. Por quê? Porque assim, no contexto da Galileia do século I, pedra era o principal material.
Madeira, ela era escassa, casas, muros, edifícios eram de pedra calcária. Então, assim, o texto, ele não está falando de móveis, mas é de obra pesada, braçal comum. E também está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Vamos lá para Mateus, para fazer um paralelo. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Não é esse o filho do carpinteiro? Então, o texto não está falando de móveis, mas de obra pesada, braçal e comum. Segundo ponto, o construtor desprezado, porque isso gerou escândalo. Voltando lá então, pessoal, vou voltar lá no texto de Marcos novamente. Pegamos a referência ali de Mateus, vamos voltar no Marcos ali, 6:3. Ali está dizendo ali na parte B, finalzinho do versículo, e ficavam escandalizados por causa dele. Essa palavra no original, no grego, escândalo, vem de escandalon, pedra de tropeço. Significado. Eles tropeçaram por quê? Conheciam o seu trabalho, conheciam suas mãos calejadas, conheciam sua origem simples. Eles não conseguiam aceitar que um construtor, vamos falar a palavra construtor, não vamos falar carpinteiro, tá? Construtor comum fosse o Messias. Eles não queriam aceitar. Para eles, seriam como se fosse um guerreiro, né? Mais alguém assim, mais parecido assim, visualmente com Josué, que entrava nas batalhas, de tal, armadura. Não. Jesus foi diferente. Porque ele foi o pedreiro que se tornou a pedra angular. E aqui, nessa parte, a palavra de Deus ela é profundamente simbólica. Livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 118, versículo 22. Olha só. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Vamos lá para Mateus? Mateus 21. Mateus 21, 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, o construtor de pedras é rejeitado e se torna pedra. Muito forte, né? 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, não é coincidência que um tecton, construtor, conheça o valor de uma pedra rejeitada. Quarto ponto. Jesus nunca deixou de ser construtor. Mudou o tipo de obra. Antes ele construía casas que o tempo derruba. Agora Jesus constrói vidas que a eternidade sustenta. Bonito, né? Eu vou repetir para ficar cravado na cabeça. Antes, Jesus construía casas que o tempo derruba. Agora, constrói vidas que a eternidade sustenta. E ali em Salmos 127, versículo 1, diz assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, olha só, se não for o Senhor construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, se não for o Senhor construtor da casa, que já está dizendo, o construtor. Efésios. Livro de Efésios. Capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ou, das traduções, pedra da esquina. Então, o pedreiro de Nazaré, olha só, o pedreiro de Nazaré entende de fundação, alinhamento e sustentação de peso. Por isso sua obra espiritual não desmorona. Porque ele entende. É igual, por exemplo, você vai fazer uma casa, você não tem base, não tem conhecimento nenhum, você não faz uma boa fundação, vai fazendo a casa ali e tal, pode até que faça uma fundação, né? Mas com o tempo ali, ó, o negócio tem tendência em quebrar colunas, a casa ficar feia. Só que o pedreiro de Nazaré, ele entende de fundação, alinhamento e sustentação de peso. Por isso que a obra espiritual não desmorona. Bonito, hein? Quinto ponto, aplicação. Ainda rejeitamos Jesus pelo mesmo motivo. Hoje o erro continua, só mudou a forma. Rejeitam Jesus por ser simples demais. Rejeitam Jesus por não parecer religioso. Não era, a religiosidade não tomava conta de Jesus. Jesus batia de frente com a religiosidade daquela época. E por não se encaixar no padrão de poder. Alguém de poder aquisitivo, como se fosse o rei. As pessoas não aceitam a simplicidade de Jesus. E o problema não é o título errado. É o coração que não aceita um Deus humilde. É difícil as pessoas aceitar um Deus humilde. Por isso que muitos desacreditaram nele, porque esperavam ser uma coisa diferente. Mas vamos lá. Conclusão, pessoal. Jesus não era apenas carpinteiro, né, que nós vemos nas traduções. Ele era um tecton, construtor, pedreiro, mestre de obras. E é a tradução para tecton. Mas o maior escândalo, pessoal, não é a tradução. Oh, nossa, não acredito, e eu que achava há tanto tempo que ele era carpinteiro. Esse não é o maior escândalo. O maior escândalo é que o construtor do mundo escolheu viver como um homem comum. Esse é o maior escândalo. E quem rejeita o pedreiro, construtor, mestre de obras, quem rejeita ele, tropeça na pedra. Que palavra, meu Deus do céu, chega a emocionar. Pessoal, isso é forte. Eu espero que vocês vejam essa reflexão até o final. É forte. Aceitaram Jesus pela sua simplicidade. Faz nós refletirmos. Será que às vezes a gente não é assim também? Não dá credibilidade a alguém pelo fato dela ser simples demais? Ela tem que ter um poder aquisitivo? Ela tem que ter influência? A influência que as pessoas não viam em Jesus é que ele tinha influência do céu. Mas as pessoas não estavam ligadas com o céu. Então quem não está ligado com o céu não entende das coisas do céu. Então que isso venha marcar o nosso coração, pessoal. Quem rejeita o pedreiro vai tropeçar na pedra.
Amém? Pessoal, palavra fantástica. Fantástico, cheguei a me arrepiar inteiro aqui com essa palavra. E eu acredito que falou com vocês também. Acredito. E se falou com vocês como falou comigo, como a gente aprendeu aqui, compartilhe e mande para alguém. Bom? Seja um canal de bênção na vida de alguém. Jesus nos ensinou na simplicidade e humildade como devemos ser imitadores de Cristo. Bem, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Comentários estão totalmente abertos aqui para você expor a sua opinião. Sugestão de temas, coloque aí também, pessoal, para que a gente venha aprender junto, né? E que o nosso grande Deus venha nos ajudar a ter discernimento, entendimento e sabedoria para fazer aquilo que é aprovado na ótica dele, não na ótica do homem. Os homens esperavam alguém diferente. E a humildade de Jesus, para eles, foi visto como algo negativo, que eles esperavam mais. Mas é o Senhor nos ensinando que as grandes coisas vêm através da simplicidade. Amém, pessoal? Pessoal, Deus abençoe, fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. É assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.